Fala galerinha do sétimo, nossa quinta semana, beleza? Dando uma adiantadinha porque as atividades estão tranquilas e o importante é a gente saber ao certo as regras e os conceitos básicos dos esportes, beleza? Então, só para você entender um pouquinho melhor, a matéria em si ela é dividida em unidade temática e objetos de conhecimento, além das habilidades, beleza? Então, tudo isso, olha, você vê nesse primeiro quadro do início da aula, tá? No início da semana. Os esportes, é, que tem várias classificações, aqui no caso, esportes de marca, aí tem os exemplos ali no quadradinho, ó, entre parênteses, os esportes de precisão, esportes de invasão, esportes técnico-combinatórios, tá? Então, isso daqui, olha, já passa uma boa informação para adiantar as coisas que tem por vir. Nós vamos trabalhar aqui, olha, os esportes de invasão, como basquetebol, futebol de campo, futsal, handebol, polo aquático, entre outros. Então, os esportes que você tem que invadir a quadra do outro. E esse é uma das classificações do esporte que vocês mais amam, que é o futsal, beleza? Então, apesar de ser um jogo que acho que todo mundo conhece, é bom a gente entender os princípios básicos, tá? As origens estão enraizadas lá no Uruguai, conforme fala o texto aí, na cidade de Montevidéu. O esporte surgiu em 1933 na Associação Cristã de Moços, tá? Essa ACM, Associação Cristã de Moços, é, você vai ouvir falar muito, tá? Uma instituição internacional que acaba criando, eles tiveram um papel muito importante dentro do esporte por essas criações e adaptações dos esportes, tá? Então grava esse nome aí, Associação Cristã de Moços, ACM. E é uma variante do futebol, o futebol de campo. Então, futsal, na verdade, é o futebol de salão. Se você falar futebol de salão e futsal, é a mesma coisa, beleza? Apesar de ser muito semelhante, tem algumas variações importantes, tanto em relação aos fundamentos quanto em relação às regras, tá? Quem já jogou futebol de campo e jogou futebol de salão sabe bem a diferença. O futebol de salão ele é muito mais rápido, ele é muito mais ágil, uma quantidade menor de jogadores, tá? E a gente vai falar aqui das posições que eles ocupam, o nome dessas posições, para a gente entender um pouquinho melhor a dinâmica do jogo. E assim, por exemplo, sabendo essa parte teórica, quando a gente voltar na parte prática, vai ficar um pouco mais fácil. Além dos fundamentos básicos de passe, chute, cabeceio, cruzamento, que é utilizado, tá? As habilidades motoras básicas que são utilizadas no futsal, as regras do jogo variam um pouco. Olha aqui, olha. Apertei errado de novo. Eu relo num negocinho ali, gente, e atrapalho o esquema. Então aqui, ó, pronto. Nesse quadradinho aqui, olha, o tempo de duração, tá? São dois tempos de 20 minutos com intervalo de 10 minutos entre eles. Ou então são 40 minutos de jogo total. O futebol de campo é o dobro praticamente, tá? São praticamente 90 minutos com intervalo ali. O jogo é disputado por duas equipes, cada uma delas com 5 jogadores, já contando com o goleiro. Goleiro e mais 4 na linha. Então são 10 atletas dentro de quadra e eles vão jogar na posição um goleiro, alas, fixo e pivô. Os alas é os que vão jogar mais para lateral, por exemplo. O fixo é o que vai ficar sempre um pouquinho mais para trás e o pivô ele acaba auxiliando no ataque, tá? E jogadas. Então, por exemplo, eu posso usar o fixo da defesa sempre um pouco mais para trás, como por exemplo ele não passar o meio de campo, tá? Para a gente entender isso melhor. Então vamos colocar lá que o fixo não pode passar. Não é uma regra, tá? É uma estratégia para vocês entenderem só. O fixo não vai passar ali, ele vai ficar até no máximo ali no meio de campo para poder auxiliar na parte de ataque. Os alas vão usar na lateral e o pivô ele vai ajudar ali na criação de ataque para os laterais, para o ala, até mesmo ele, ou por que não, o fixo lá atrás, se ele tiver capacidade física de ir e voltar, tá?
mas cada um fica responsável por uma coisa importante, tá? Por uma posição importante dentro da quadra. Assim o jogo funciona de uma forma um pouco mais dinâmica. Além disso, essas posições não precisam ser fixas, tá? Eu posso utilizar, fazer rodízios entre eles, onde tirando o goleiro, né, que ele vai estar com uma roupa diferente, uma roupa especial, os alas, o fixo e o pivô, eles trocam de lugar para poder confundir. Então, apesar de ser um jogo com poucos jogadores, tem muito esquema tático, como por exemplo, eu posso utilizar 2, 2 e 1. Um sempre é o goleiro, 2 um pouco mais para trás e 2 lá na frente. Então eu vou colocar o pivô junto com o lateral, por exemplo. Só que essas posições, elas podem se trocar, beleza? Eu posso usar para enganar a defesa do adversário, ficar trocando essas pessoas de posição, assim eles vão ter dificuldades para marcar. Isso pode acontecer durante o jogo e por aí vai. Quanto à quadra, tá? A quadra vocês conhecem muito bem. Aqui tem uma bem bonita, só de futsal, tá? Porque ela não tem mais nenhuma marcação se você olhar no meio da quadra. É só esse espaço azul, a área do goleiro, as balizas, né, ou gol, a gente conhece popularmente como gol, ou metas, tá? Que eu posso chamar de meta também. Qual que é a meta do jogo? Fazer o gol. O gol é a ponto, né? É quando você cumpre a meta, você faz o gol. Beleza? Então, quanto à quadra, não tem muito mistério. Vocês estão acostumados. A nossa poliesportiva, vamos colocar assim, que a gente acaba usando para outros esportes também. Mas a nossa é só a quadra de vôlei, que tem aqui no meio, tá? Com a marcação, e a quadra de futsal. Nós não temos a quadra de basquete ou a quadra de handball. A gente acaba adaptando, lembra? O handball tem a zona de 3 metros aqui, mais ou menos. Dá para utilizar mais ou menos essa quadra aqui. E o basquete tem o garrafão com as tabelas aqui atrás. Então as poliesportivas têm mais de um esporte. Vamos entender assim que já está válido, beleza? Quanto às atividades, bem simples, as duas primeiras de marcar X, para você me dizer qual a modalidade variou o futsal, se for do handball, do futsal, do basquetebol, do voleibol, tá tranquilo. Quanto tempo dura uma partida de futsal? Somente o tempo de bola rolando, sem o intervalo, tá? 30, 45, 60 ou 40 minutos. E qual o nome das posições dos jogadores, tá? Que também está no texto, é só você copiar. Então, são exercícios para fixar o conteúdo. O que você precisa saber essa semana, tá? Por isso que eu adiantei as duas aulas. As 2 semanas para essa é basicamente o tempo de duração, alguma coisa da dinâmica do jogo, fazer você refletir sobre o jogo, que vocês geralmente gostam demais, e conhecer de fato as posições, tá? Os alas jogam nas laterais, o fixo joga na defesa e o pivô ataque e criação de jogadas. Isso não é fixo, eu não vou escolher um jogador e falar, você vai ser o ala para sempre. Durante o jogo inteiro, só vai ficar na lateral, só na lateral. Não, eles acabam trocando de lugar para poder dificultar a defesa do adversário. Então, como fica essa lógica? Dependendo da estratégia, dependendo do outro time, no caso, né, a gente acaba decidindo isso junto com a equipe. Mas é importante eu saber que os alas jogam nas laterais, que o fixo joga na defesa, porque se eu estiver assumindo a posição do fixo, eu acabo por saber qual que é o papel dele. Se eu estiver na posição de ala, eu sei que eu tenho que jogar mais na lateral. Se eu estiver na condição de pivô, eu vou atuar no ataque e criação de jogadas, beleza? Só responder essas questõezinhas aqui da página 167 e tá entregue então a nossa 5ª semana. Beleza, galera? Abração. Podem me chamar aqui sempre que precisar, que eu estou disponível para vocês, tá bom? Isso aqui que eu estou fazendo é como se fosse uma aula ao vivo. Eu gravo ela ao vivo, tá? E eu não fico editando, não fico montando as coisas para poder passar o máximo de informação que eu conseguir e assim tomar menos tempo. Então você gasta aí 9, 10 minutos assistindo
e você tem cerca o restante da aula aí para poder fazer as atividades e entregar essas atividades no Conexão Escola, no Google Sala de Aula. Beleza? Qualquer coisa, pode me chamar sem problema nenhum. E faremos as nossas aulas ao vivo logo logo para poder juntar isso tudo e ficar uma aula mais objetiva, tá? E corrigir tudo se precisar. Abraço!